Bom dia! Hoje, segunda-feira, mais uma semana começando, né? A penúltima semana de aula, certo? E hoje nós vamos estudar português e matemática. Pega as apostilas, acompanha os livros, encaminha as atividades para a prof, assim como as dúvidas de cada um de vocês, tá? Vamos lá? Nossa primeira aula de hoje de língua portuguesa na página 178. Página 178. Pontos e letras. De olho na escrita. Leia a tirinha observando as palavras em destaque. Mãe, mãe, onde está a minha mochila? Não sei. Aonde você vai? Não vou, só quero achar minha mochila. As palavras onde e aonde apresentam diferença de sentido? Não apresentam diferença de sentido? As duas estão dizendo a mesma coisa? Complete as palavras a seguir. Quem está, está. Onde está? Quem vai, vai. Então, vocês vão prestar atenção nesse pequeno texto e completar as frases. Regras da língua. As palavras onde e aonde não apresentam diferença de sentido, mas são usadas em situações diferentes. Aonde é um verbo. Aonde é usado como verbo de movimento. Veja, aonde vocês vão? Quem vai, vai a algum lugar. Aonde vocês estão me levando? Quem leva, leva a algum lugar. Onde é usado para indicar o lugar, com os verbos que não dão a ideia de movimento. Onde está sua coragem? A coragem está em algum lugar. Não conheço a cidade onde você mora. Ela mora em alguma cidade. Para saber se está acertando ou não, troque a palavra aonde para onde. Se der certo, é aonde mesmo. Se não der certo, use onde. Observe as frases a seguir. Ele está na cidade aonde vamos. Para onde vamos. Ele ainda está na cidade aonde nasceu. Para onde nasceu. Então, você veja bem que a segunda está errada, porque ele trocou a palavra, né? E não deu certo. 2. Observe as frases com onde ou aonde. A quadra foi o lugar os amigos se encontraram. Onde ou aonde? O jogador chutou a bola para longe. Onde ou aonde os outros já não ouviram mais. C. Todos perguntaram à menina onde ou aonde ela iria. D. Onde ou aonde ela fosse, eles queriam ir também. E. Onde ou aonde você mora? É só você lembrar que aonde é um verbo com movimento, certo? Aonde vocês vão? Então, eles estão indo para algum lugar, certo? E onde é o lugar? O lugar não dá ideia de movimento, o lugar não anda. E aonde você está indo é um movimento de ir. Então, se você prestar atenção nisso nas frases, você vai conseguir fazer tudo certinho, certo? Observe as imagens e complete os balões de fala com onde ou aonde. Onde ou aonde vamos? Vamos onde ou aonde está nosso maior amigo. Lembrando, um indica movimento, o outro não. E onde ou aonde ele está?
caracterizando o gênero textual. Leia a resenha crítica a seguir. Resenhas críticas. O caminho que transforma. O filme O Mágico de Oz é um clássico imperdível. Foi lançado nos Estados Unidos em 1º de janeiro de 1939. Baseado no livro de Frank Baum, este filme traz a história de Dorothy, uma menina criada pela tia Anne, em que leva uma vida sem graça no Kansas. Uma tempestade, entretanto, mudará a sua vida e a levará para um outro mundo, o mundo mágico de Oz. Para voltar para casa, Dorothy deverá seguir uma estrada amarela e, por onde passa, vai fazendo amizades. As 3 personagens que a menina conhece, o espantalho, o homem de lata e o leão, representam as 3 buscas importantes na vida: a inteligência, o sentimento e a coragem. Tudo o que a menina órfã do Kansas precisa ver em sua vida real. Ela segue acompanhada pelos 3 e, no fim, descobre que durante suas jornadas eles construíram juntos aquelas virtudes. É bem legal. Até mesmo o segredo para voltar para casa sempre esteve debaixo do seu nariz, ou melhor, debaixo dos seus pés. O cenário é que não acontece muito. As flores de plástico, as roupas exageradas dão um tom artificial que, mesmo em 1939, deixam muito a desejar. A cena em que o mágico se apresenta por trás do microfone também é muito fraca, merecia um tratamento melhor. Assistir ao filme, no entanto, é altamente recomendável. Ele é um clássico que marcou gerações e continua inspirando novos autores e roteiristas a outras adaptações. E ter na mente o referencial sempre favorece melhores avaliações. Não lota uma sala de cinema, mas para uma quarta-feira de chuva vai bem. Flávio Santos, disponível em www.polinews.com.br. Acesso em 23 de agosto de 2019. Página 3. No texto, o autor faz uma avaliação de um filme. Essa avaliação foi positiva ou negativa? Que expressão aparece no início do texto que deixa claro que o autor da resenha aprova ou reprova o filme? Ligue cada parágrafo do texto ao conteúdo que expressa. Primeiro parágrafo. Ele apresenta um ponto positivo do filme, apresenta os dados técnicos do filme, reforça sua opinião sobre o filme ou apresenta um ponto negativo do filme. Então, você vai ligar primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo e quarto parágrafo. Terceira, quem escreveu e onde foi publicada essa resenha? Quarta, pelo que você leu, qual o objetivo da resenha? Quinta, então aqui nós podemos conversar na nossa aula online. Por que será que a resenha traz detalhes da história do filme, da história e do final do filme? Por que a resenha faz isso? Atenção para as características de uma resenha de filme. Ele é um texto informativo que apresenta um filme. Apresenta os dados técnicos para a identificação do filme. Comenta pontos positivos e negativos do filme. Deve, obrigatoriamente, expressar uma avaliação se o filme é bom ou não, se é recomendável ou não. Então, você seguindo esses passos, você fará uma boa resenha. Aqui nessa vamos escrever a resenha da página 183 e 184, nós não estaremos fazendo, tá?
Então, nós já vamos direto para a página 185. Nessa unidade, você aprendeu que advérbios são palavras que modificam o sentido de um verbo. E os adjetivos ou advérbio, por exemplo, advérbios são palavras que modificam o sentido de um verbo e o adjetivo ou o advérbio. Por exemplo, ela caminha. Ela caminha muito. Ela caminha muito rápido. Ela é muito corajosa. Para usar onde ou aonde, é preciso observar o verbo da frase, se indica movimento ou não. Exemplos: aonde ele vai? Para onde ele vai? Onde ele está? Em que lugar ele está? Resenhas são textos que, além de apresentar filmes, livros, músicas e outros, e os pontos fortes e fracos da obra, expressam também a opinião do autor. Leia o poema a seguir. O Caminho para Oz. Espantalho, por que quer ter uma mente se as ideias que já tem espalham como semente? Homem de lata, por que pede um coração se tudo que você faz é tocado com emoção? E você, ó Rei Leão, aonde vai pedir coragem se defende seus amigos da maneira tão selvagem? Dorothy, menina, está bem acompanhada. O caminho para Oz já não tem medo de nada. Os sonhos se multiplicam, os amigos vão com ela. Ela já está em casa, nesta estrada amarela. Leia a informação a seguir sobre o poema. Versos. Quantos versos tem? 4, 20 ou 5? Estrofes. Estrofes são conjuntos, de versos. Tem 4, 20 ou 5. Versos em cada estrofe. Em cada estrofe, quantos versos tem? 4, 20 ou 5. A cada nova estrofe, o poema apresenta um personagem diferente. O que cada personagem procura de acordo com o poema? O espantalho, ele procura o quê? O homem de lata procura coragem, mente, o que ele procura? O leão, o que ele está procurando? Procure nas estrofes indicadas a seguir os advérbios. Na terceira estrofe, um advérbio de intensidade. Na quarta estrofe, um advérbio de medo. Na quarta estrofe, um advérbio de negação. Na quinta estrofe, um advérbio de tempo. Analise os versos. E você, ó Rei Leão, aonde pode pedir coragem? A palavra onde foi corretamente empregada? Por quê? Escreva 4 frases empregando as palavras onde e aonde. Essa foi a nossa aula de português, Lembrando, qualquer dúvida, entrar em contato com a prof, certo? E agora nós vamos para a nossa aula de matemática. Então, peguem o livro de matemática, o livro 2, na página 113, multiplicação e divisão. Kleber é padeiro e fez algumas baguetes para vender. Após preparar a massa, ele moldou as baguetes e organizou todas em uma estufa, formando 2 fileiras com 4 baguetes para que pudessem crescer. A quantidade de baguetes que Kleber fez pode ser obtida pela operação 2 fileiras vezes os 4 baguetes, que são iguais a 8 baguetes. Ao todo, foram feitos 8 baguetes. Quando perguntaram a Kleber quantas baguetes ele tinha colocado em cada fileira, o padeiro se lembrou de que eram 8 baguetes em 2 fileiras, portanto, fez a seguinte operação:
8 dividido por 2. Então, o total, né, que eram 8, dividido pela quantidade de fileiras, que o resultado foram 4 baguetes em cada fileira. Observe a operação de multiplicação e divisão apresentada e responda: o que há em comum entre essas duas operações? As operações de multiplicação e divisão são operações inversas. Assim como a adição e subtração são operações inversas, a multiplicação e a divisão também são operações inversas. Se dividirmos o produto de uma multiplicação por um dos fatores, o resultado será o outro fator. Então, primeiro fator, 2. Segundo fator, 8. Produto 8. Se eu pego 8 e divido por 4, eu vou ter o 2. E se eu pego 8 e divido por 2, eu vou ter o 4. Dividindo o quociente. 8 dividendo. E 2 é o divisor. O quociente é 4. Se eu pegar 4 vezes o 2, eu vou obter o 8. Então, vou pegar o quociente, multiplicar pelo divisor e vou obter o dividendo. Assim, para descobrir um fator desconhecido de uma multiplicação, podemos usar a operação de divisão. Veja, para encontrar o fator desconhecido da multiplicação, vezes 8 é igual a 24, fazemos a divisão. 24 dividido por 8, que é igual a 3. Então, o fator desconhecido é 3. Para descobrir o dividendo de uma divisão, fazemos a operação de multiplicação. Observe, para encontrar o dividendo de dividido por 4 é igual a 7, fazemos a operação 7 vezes 4, que é igual a 28. Então, o dividendo é 28. Qual número multiplicado por 4 resulta 52? Qual o número que vezes 4 vai ser 52? Então, você pode estar fazendo a tabuada, né? Ou tá fazendo as contas, fazendo em sua mente. E aqui você vai colocar a resposta, né? Um número multiplicado por 4 que resulta 52 é... Agora complete os esquemas conforme o exemplo. 6 vezes 2 é igual a 12, porque 12 dividido por 2 é igual a 6. 5 vezes 3 é igual a... vezes 4 é igual a 16. Então, aqui eu vou fazer o inverso. 16 dividido por 4 vai ser igual a... vezes 5 é igual a 50. Então, o que eu vou fazer? 50 dividido por 10. 7 vezes 5 é igual a... 4 vezes 5 é igual a... Então, seguindo os esquemas, vamos fazendo. Observe as fichas e depois escreva todas as operações de multiplicação e divisão possíveis usando apenas os números de fichas conforme o exemplo. 45, 5 e 9. Então, há multiplicações. 5 vezes 9 é igual a 45. E 9 vezes 5 é igual a 45. As divisões. 45 dividido por 9 é igual a 5. E 45 dividido por 5 é igual a 9. Então, você vai criar multiplicações e divisões apenas com os numerais que estão apresentados nos quadrinhos, né? Então, A, 32, 8 e 4. Quais as multiplicações e quais as divisões eu vou poder fazer com esses números? B, 50, 10 e 5. C, 42, 6 e 7. D, 56, 7 e 8. Desafiando a Cuca. Guilherme e Nádia estão brincando de adivinhar o número. Primeiramente, Guilherme pensou em um número e deu algumas pistas para Nádia. Pensei em um número e o multipliquei por 5.
Depois calculei o dobro do resultado e encontrei 40. Em qual número pensei? Observe como Nádia está encontrando a resposta e descubra qual é o número que Guilherme pensou. 7 o número, né? Vezes 5 é igual a um número, vezes 2, que é igual a 40. Então, 40 dividido por 2 é igual a... Aí eu vou pegar o resultado e dividir por 5. O número que Guilherme pensou é o... Agora, use a mesma estratégia e descubra em que número ela pensou. Pensei em um número que o divide. Pensei em um número e o dividi pela metade. Depois dividi o resultado por 5 e encontrei o número 10. Em qual número eu pensei? O número que Nádia pensou é... Lembrando que para descobrir o resultado eu tenho que usar as operações inversas. Operação inversa da multiplicação é divisão, da divisão multiplicação. Operação inversa da adição é subtração e da subtração é adição. Essa brincadeira é valor desconhecido, nós teríamos que formar duplas, mas nós não temos como formar duplas devido à situação que estamos enfrentando. Então, você pode estar fazendo em casa, né? E brincando, se tiver alguém ou alguém ou quiser guardar para quando encontrar um amiguinho, né? Fazer material da brincadeira, cartas verdes e laranjas do material complementar. Vamos brincar. Forme duplas com o colega. Um integrante da dupla deve embaralhar as cartas laranjas, enquanto o outro embaralha as cartas verdes. Depois, devem distribuir as cartas sobre a mesa, posicionando todas elas viradas para baixo, sem que uma carta sobreponha a outra. As cartas laranjas devem ficar de um lado e as verdes de outro. O primeiro jogador deve desvirar uma carta laranja e uma carta verde. Se o número da carta verde for o que está faltando, a operação presente na carta laranja, se o número da carta verde for o número que está faltando na operação da carta laranja, o jogador formou um par e deve pegar as cartas para si e jogar novamente. Caso contrário, deve devolver as cartas para o mesmo lugar, para onde a face virada para baixo, com a face virada para baixo, e passar a vez para o próximo jogador. O jogo termina quando não houver mais cartas sobre a mesa. Vence aquele que ficar com mais cartas ao final do jogo. Desafio olímpico. Perdão. Embarque com o José em uma viagem pelo mundo dos números. Para isso, escolha um número na imagem e siga as seguintes regras. Se for para a direita, divida o número que você pensou por 3. Se for para a esquerda, divida o número que você pensou por 2. Multiplique o número por 3, se for na direção da seta para a esquerda. Se for para a direção da direita, multiplique por 2. No final da viagem, José está radiante, tinha acertado tudo. Agora você faça como José e preencha os espaços em branco. Então, essa foi a nossa aula de hoje de matemática, certo? Vamos prestar atenção, fazer tudo certinho, tá? Mandar as atividades para a prof, mandar as dúvidas para que a gente possa estar conversando e explicando, certo? E aguardo vocês na nossa aula online. Beijos, até amanhã.